Continuando o transtorno de humor, a gente vai entrar no capítulo de transtorno bipolar, ou seja, os quadros que não são caracterizados apenas por depressão, mas tem um outro episódio, o episódio de hipomania ou de mania. Então, sobre o transtorno bipolar, o que a gente tem que se atentar? Essas duas imagens são ilustrações, né, de períodos depressivos e episódios de mania dentro do transtorno bipolar. Então essas imagens são ilustrativas, né, falando da perda ou ganho de peso, de alterações de sono, perda de energia, né, na euforia, né, você vai ter logorreia, que é falar mais rápido, agitação psicomotora, compras compulsivas, isso vai caracterizar o episódio de euforia. Então são duas imagens para ilustrar o transtorno. Epidemiologia, ou seja, quantos por cento da população tem isso? Prevalência de 1,3% a 1,6% da população, ou seja, de cada 100 pessoas, de 1 a 2 pessoas vão ter o diagnóstico de transtorno bipolar. A mortalidade é 3 vezes maior do que na população geral. Por quê? Por doença cardiovascular? Não necessariamente, por aumento de situações de risco, né? Riscos que a pessoa acaba se colocando por conta do próprio transtorno. E hoje em dia a gente já tem estudado também o transtorno bipolar como se fosse uma doença inflamatória, ou seja, eu tenho algumas alterações de provas laboratoriais que vão mudando dentro do transtorno bipolar, que vai dando algumas dicas para a gente de qual é o caminho do diagnóstico que a gente vai seguir nos anos que vão vir aqui para frente, que a gente está mudando um pouquinho o entendimento das doenças, e o transtorno bipolar é um dos que tem sofrido mais impacto dessas mudanças. O índice do suicídio é entre 10% e 20%, isso aqui é alarmante, ou seja, é um índice extremamente alto. Se eu imaginar que a cada 100 pacientes com diagnóstico, de 10% a 20% vão se suicidar, isso aqui é extremamente preocupante, é um índice muito maior do que em qualquer outra doença psiquiátrica, ou seja, eu tenho que me atentar e qualquer fator de risco eu tenho que me destrinchar e conseguir fazer com que aquele paciente saia daquele período de risco. Nem que durante algum período seja necessário algum outro tipo de tratamento associado, como a hospitalização, mas eu não posso fazer com que aquele paciente tente fazer isso, porque isso é o desfecho pior possível dentro da psiquiatria. A cardiologia evita a todo custo, por exemplo, o infarto. Aqui na psiquiatria, o nosso maior medo, a nossa maior evitação é em relação às tentativas de suicídio. 1/3 da população com transtorno bipolar tenta se suicidar, ou seja, 10 a 20% completam o suicídio, só que 33% em algum momento vai tentar suicídio. Isso continua sendo um dado de extrema importância, ou seja, para cada 100, 33 pessoas ao longo da vida vão tentar. É um dado muito alto, e isso é uma das características que é sempre importante frisar para os pacientes e para os familiares, para a gente ficar atento a qualquer comportamento estranho que possa estar acontecendo em algum momento, para a gente intervir da maneira mais rápida possível. É de igual prevalência nos dois sexos. Homens e mulheres têm, de fato, uma prevalência bastante semelhante da doença ao longo da vida. A idade de pico é entre os 15 e os 24 anos de idade, ou seja, é uma doença que se inicia no adulto jovem, né? Normalmente entre a segunda e a terceira década de vida, entre os 10 e 20 e entre os 20 e 30. É uma doença que vai começar normalmente com um quadro depressivo, mas pode abrir também já com um quadro de hipomania ou de mania, que é o quadro de euforia ou de irritabilidade intensa. O parentesco de primeiro grau, a gente sabe que se tem um paciente, tem um pai ou uma mãe ou um irmão com transtorno bipolar, aquilo aumenta o risco dele ter de 40% a 70%. Ou seja, tem uma carga genética extremamente importante. Tem algumas famílias que são alvos até de estudos em que a gente tem uma porcentagem ainda maior de transmissibilidade de problemas como esse do transtorno bipolar. Ou seja, a carga genética tem uma influência muito grande. Mesmo que eu crie aquela pessoa num outro ambiente, por exemplo, irmãos gêmeos que são separados e são colocados um em cada lugar, numa família que não fica em contato com o transtorno bipolar, a chance daquele paciente desenvolver o transtorno também é bastante alto, mesmo fora daquele ambiente familiar inicial.
No próximo slide, é uma das maiores causas de incapacidade, líderes de incapacidade da população adulta, ou seja, aumenta o risco e aumenta os prejuízos socioeconômicos da doença. É uma doença extremamente ingrata em relação a isso. Tem um alto custo social. Então, se eu pensar do ponto de vista de governo, como é que eu faço para tratar? Como é que eu faço para manter o paciente em tratamento? Todo o benefício social que muitas vezes eu vou ter que acabar cedendo para o paciente porque ele vai estar em capacidade de trabalhar, os dias de trabalho que ele vai perder, quanto que as pessoas que estão ao seu redor vão perder de dias de trabalho também para cuidar daquele paciente. Então é uma doença que, se não tratada, vai trazer prejuízos financeiros, físicos, emocionais, de todas as esferas para aquele paciente. O tempo médio para o diagnóstico correto nos Estados Unidos é 5 anos depois de 4 médicos. O que quer dizer isso? Que nos Estados Unidos, que é dito como um país, de primeiro mundo, onde a medicina teoricamente é mais avançada e que os pacientes têm mais acesso em alguns recursos de saúde, ele vai demorar em média 4 anos para ter um diagnóstico correto, 4 a 5 anos, e vai passar por 4 médicos antes do primeiro médico dar o diagnóstico correto de transtorno bipolar para aquela pessoa. Ele vai ser tratado com outros diagnósticos de depressão unipolar, de transtorno de ansiedade, outros transtornos da psiquiatria, e não com tratamento com diagnóstico correto. É um quadro heterogêneo, ou seja, eu vou falar, esse paciente tem diagnóstico de transtorno bipolar e esse paciente também tem. E são pacientes completamente distintos, ou seja, são quadros que não são iguais uns aos outros. Cada paciente é um paciente e os sintomas são bastante polimórficos. Eu tenho várias apresentações distintas dos quadros ao longo do tempo. O quadro clínico do episódio de mania. O que é essa mania? Como é que fica o humor da pessoa? Uma labilidade efetiva, ou seja, cada hora está de um jeito, ao longo do dia vai flutuar muito naqueles sintomas. Uma predominância de euforia ou irritabilidade, aquela felicidade extrema que chega até a ser incômoda, desproporcional a qualquer evento, ou uma irritabilidade, aquela pessoa que fica dando as famosas patadas para tudo, qualquer coisa é motivo para a pessoa acabar descontando no outro a sua irritabilidade. A cognição, a pessoa vai ter uma expansividade do pensamento, como se fosse maior, como se fosse melhor do que as outras pessoas, uma grandiosidade. Temas sexuais ou religiosos muitas vezes se fundem nessa hora, a pessoa pensa que pode mais do que de fato pode. Tenta mais coisas do que de fato é da sua capacidade humana, ou seja, ela se sente super, ela se sente mais do que ela sempre foi, Autoconfiança exacerbada, até inconveniente, aquelas pessoas que começam a se tornar chatas, desagradáveis, arrogantes perante a própria característica, a própria cognição dela. O pensamento acelerado, rápido, muitas vezes é até difícil para a gente entender como o paciente está chegando em cada ideia, então ele vai pulando de um pensamento para o outro com uma rapidez muito grande, Um comportamento com uma atividade motora aumentada, aquele paciente inquieto, que não sai do lugar, não para no lugar, não consegue se concentrar, não consegue sentar muitas vezes na cadeira do médico para fazer a consulta, O aumento de gastos. Então, por exemplo, tem pacientes que vão lá e compram uma BMW quando na verdade ele não poderia comprar financiado um carro popular, ou seja, ele acaba se endividando, acaba entrando em dívidas, situações que ele não faria de jeito nenhum se tivesse no seu estado normal. E a desinibição, a paciente começa a se tornar inconveniente, sexualmente falando ou em outras ocasiões. Então ele pode, por exemplo, tem um filme que chama Mr. Jones, que ele é muito bem interpretado por Richard Gere, que ele é um paciente com transtorno bipolar tipo 1, em que em alguns dos momentos ele está lá numa ópera e ele invade aquela ópera, tentando pegar o lugar do maestro, achando que ele vai reger melhor aqueles músculos do que o próprio maestro está fazendo. É desinibido, ele fala com as mulheres, como se fosse um Dom Juan, um galanteador, e pela beleza dele no filme, é claro que ele acaba conseguindo o que ele quer, mas isso acaba se tornando, para quem conhece o paciente, vê ele no momento normal, vê que aquela não é a característica dele, ele não é daquela forma e aquele momento se manifesta durante o período da doença, e que ele acaba, durante o filme, vai mostrando os episódios, ele se colocando em risco e que ele acaba sendo internado para tratamento e não aceita o tratamento naquele momento.
Episódio maníaco é caracterizado por um aumento da sociabilidade, o paciente quer fazer mais com mais pessoas, se tornar mais expansivo, aumenta o desejo de falar, aumenta a energia sexual e a redução da necessidade de sono. Aquele paciente por vezes dorme 2, 3, 4 horas e parece que já está bom, ele já está com a pilha toda, ele já consegue começar o dia muito cedo e ele vai fazendo uma coisa engavetada na outra e quando vê o dia já acabou e ele não consegue dormir, ele não tem vontade de dormir porque ele tem muita energia para fazer. Então às vezes eu pego senhoras que estão lá 3, 4 da manhã limpando a casa, arrumando tudo, cozinhando, colocando comida no freezer, deixando tudo arrumado para outro dia e no outro dia começa tudo de novo e faz aquela energia que não acaba nunca e muitas vezes incômoda para quem está vendo, começa a ficar até angustiado com aquela situação de não conseguir ter o controle sobre aquilo. O episódio maníaco, secundariamente, o sujeito pode ter irritabilidade, que é um dos focos, que isso aqui pode se tornar bastante agressivo nesses momentos, uma atitude pretensiosa e um comportamento grosseiro, né? Um paciente pode sair completamente do seu jeito cordial de ser e no episódio de mania se tornar uma pessoa extremamente desagradável com esses comportamentos.